Isso, e a minha pergunta para você é o seguinte, Luiz Portinho, Rogério tem razão em fazer essa correlação, e o que você acha, então, da decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje e as perspectivas aqui para o futuro? Queria te ouvir. Eu acho que o Rogério está coberto de razão, né, entre as articulações, não só entre esses dois núcleos, como os outros núcleos que vêm pela frente, tem mais alguns núcleos aí, né? Bom a gente lembrar que foram 33, né, inicialmente denunciados pelo PGR, né, dos 40 indicados pela PF, né, a PF primeiro ela indicia 33 e depois ela indicia mais 7, né? E fica o simbólico número de 40, né? Os 40 ali, Babá e os 40, né? O PGR, o Gonê, já denunciou esses 30 e tantos aí em vários núcleos, né? Então a gente já teve até agora 14, né? Os 8 ali do núcleo principal, que é a coordenação lá, o topo da pirâmide, né? Mais 6 ontem, já são 14, né? Então a gente ainda tem aí mais algumas dezenas, né? Uma, 2 dezenas que ainda serão tornados réus pelo STF oficialmente, né? E além deles, eu diria que há uma articulação não só entre esses dois núcleos, com os próximos 2 ou 3 núcleos que vêm pela frente, como também por todo o quadro, né? Como tu falaste aí o cara que tentou botar a bomba, né? Que colocou a bomba, ele chegou a colocar a bomba, né? No aeroporto, né? Ela só não explodiu, né? E foi encontrada antes, né? Aquele pessoal que fez aquela ruaça no dia 12 de dezembro de 22, o pessoal que foi às ruas no 8 de janeiro, o pessoal que ficou acampado nas frentes de quartéis, tudo isso estava articulado, já está desmascaradas narrativas. Lennon, acho que o ponto mais interessante dessa questão toda, que a gente está testemunhando, né, nos últimos meses, a partir da denúncia do Gonê, se abriu uma nova etapa, né? E eu estou gostando muito de testemunhar essa etapa, Leno, pelo seguinte: as narrativas do bolsonarismo, elas vêm desmoronando dia a dia. Cada dia elas ficam mais fracas, as narrativas do campo da extrema-direita brasileira, né? Então eu acho que isso está indo, e que bom para nós, que isso está indo além do ponto de visão, do ângulo jurídico e judiciário, né? Ele está extrapolando para a política e para a vida diária do brasileiro e da brasileira. Então, a cada dia, politicamente, o campo bolsonarista está cada dia mais enfraquecido dentro do Congresso. A gente tem visto os políticos da extrema-direita perdendo credibilidade a cada vez que eles abrem a boca, cada vez que eles sobem no púlpito, cada vez que eles são entrevistados, cada vez que um fato novo chega. E isso é importantíssimo para nós, né, o Leno? Porque eu acho que mais importante, e aí o pessoal falou muito mal de mim numas manifestações que eu fiz, Leno. Uma delas foi dizendo o seguinte, ó, Leno: para mim, pouco importa aonde o Bolsonaro, o Braga Neto e o general Heleno vão cumprir a pena deles. O que me importa é que eles sejam condenados. Condenados. E de preferência com uma pena grande, a condenação. Mas o local que eles vão cumprir, Leno, se o Bolsonaro vai ficar num quartel, na Papuda ou até numa domiciliar, para mim não importa. Não importa, sinceramente. Porque o direito e nós não podemos ter essa cultura punitivista e vingativa, simplesmente. O que a gente precisa é ter essa gente condenada como um exemplo histórico, inclusive, como uma reparação, inclusive, de processos golpistas anteriores do país, né? A condenação dessa cambada de bolsonarista, dessa corja, é uma reparação também do golpe de 64. Então a gente tem que sempre ligar esses dois pontos, né? Golpe de 64 com esse golpe de hoje, né? Porque este golpe atual, ele só aconteceu, essa tentativa de golpe, porque teve um 64 que ficou impune, né?
e antes de 64 teve outros episódios que ficaram impunes. Então, é uma reparação histórica esse julgamento, né, Oleno? Eu quero aproveitar exatamente essa deixa, essa bola que você levanta, fazendo aí uma revisitação, àquela anistia fajuta que foi dada na década de 80 para os militares, porque me parece, Luiz Portinho, que a justiça brasileira, até pelo que o STF sofreu, cara, o STF foi destruído, velho. Olha, vamos pensar nisso. Eu estou há 16 anos no Ministério Público e eu conheço a vaidade daquela galera ali. O mármore não é só mármore. A sala bonita não é só a sala bonita. Aquilo ali é poder, aquilo ali é prestígio. Aquilo ali é um pouco do caráter de uma galera que, sabe, reina, de certa forma, na sociedade, pelo viés jurídico, né? Então, me parece que o STF, ao ser destruído, um pouco o brilho daqueles caras, enfiaram uma espada lá e fizeram araquiri. Então, não, peraí, pô, sabe? Então, vamos agora dar o exemplo. Isso é pedagógico, isso é pedagógico. Cara, nós temos 4 generais. General Braga Neto, General Heleno, aquele que é o mais perigoso, que é aquele cara lá, o que Garnier. Foi colocado, Garnier. Almirante, aquele cara é muito perigoso, Garnier. Aquele cara... Não, o Almirante Garnier e esse não é o Paulo, não, é um outro. Tem o Paulo que Sérgio, estava que era à frente dos Kids Pretos. Esse Isso. Foi o de ontem, o Mário Fernandes, né? São 5, Mário na realidade. Fernandes. 5 generais. 4 generais e um almirante, né? Nunca jamais indiciaram, cara. Um general. Newton Cruz chegou a ser indiciado, mas logo depois foi colocado para debaixo do tapete. Lembra? Eu estava com 16 anos na escola técnica, refundando o Grêmio Estudantil, quando a gente denunciava em sala de aula o indiciamento do Newton Cruz. Entendeu? Então, 5 generais, velho. Então, inclusive no Exército, olha, eu sei que é difícil que esses caras tenham uma cultura de que, de fato, eles são os guardiões da democracia, da ordem do progresso. É uma falácia. Mas eu acredito que depois dessas condenações... Opa! Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deu um pico aqui no meu. Falha, mas tá bem. Eita, meu pai. Tá me ouvindo agora direitinho? Perfeito. Eita, minha internet oscilou aqui, viu? Então, depois de uma cadeia, aí eu concordo contigo, seja domiciliar, seja no quartel, comendo caviar todo dia, não interessa. E outra coisa, a presidenta do STM já falou, vão perder a patente. Lá tem uma mulher, parece que sabe das coisas e sabe o que é o Estado Democrático de Direito e a necessidade de todo mundo estar debaixo, né, da lei, da Constituição da República. Mas eu vou te devolver a palavra para tu continuar a tua análise, mas eu quero deixar uma pergunta aqui para você, que é o seguinte, velho, será que esse negócio vai chegar nos parlamentares golpistas, nos parlamentares que fazem parte dessa trama que a gente sabe que tem, né? E também a galera do agro que financiou, porque o Punhal Verde e Amarelo, a Operação Punhal Verde e Amarelo, foi financiada pelo agro, segundo o Braga Neto. Te devolvo a palavra, Portinho, para terminar a análise desse fato aí. Olha, tem alguns aspectos aí, né, Lennon, dessa questão toda. A questão da anistia, ela é flagrantemente inconstitucional. Eu já manifestei em várias oportunidades sobre isso. Existem vários artigos da Constituição que seriam violados, né, com o PL da anistia. Mas eu acho que essa discussão até já está prejudicada, sabe? Porque e aqui eu volto para a questão das narrativas, né? O próprio presidente do Senado enterrou, né, essa questão da anistia. Ele já disse que não vai dar tramitação para isso. Então, mesmo que passe lá na Câmara,
A própria questão da urgência na Câmara, né? Eu acho que o Hugo Mota não vai colocar também em pauta isso aí. Então, a anistia, para mim, já é um fato passado. E mesmo que ela passasse ali no Congresso, o STF derrubaria ela pela inconstitucionalidade flagrante, né? Então, aqui, retornando para o raciocínio que eu estava, eu acho que eles receberão, esse pessoal do núcleo 1, do núcleo 2, receberão penas altíssimas, na linha das penas que a gente estava vendo ali para os chamados bagrinhos, né, entre aspas, né, os bagrinhos estavam ganhando ali entre 14, 17, 18 anos. Eu acredito que o Bolsonaro, por ser o líder da quadrilha toda, e não sou eu que estou dizendo isso, é o PGR que falou na sua denúncia, né? Vai ganhar ali entre 28 e 30 anos tranquilamente. E os outros, esses 5 generais, o Almirante, o Silvio Ney da PRF, todos os outros ali vão ficar em torno de 20, 25 anos, todos eles. E aí eu volto para a questão, independente do local que eles cumprirem pena, para mim é diferente, eu quero ver eles condenados com penas altas e fora da vida pública. Isso é mais importante. E não só eles fora da vida pública, como os outros que os representam, né? E aqui a gente entra aí nos parlamentares, né? No pessoal do agro. E olha, eu tenho dificuldades em enxergar essa gente sendo responsabilizada, tá, Leno? Especialmente o pessoal do agro, especialmente os financiadores, a turma que financiou, né, os acampamentos, o Punhal Verde e Amarelo, e financiou tudo isso que a gente está assistindo aí, financiou inclusive campanhas, né, Leno? Financiou as campanhas dessa turma bolsonarista que aí está. Os deputados, talvez um ou outro, até seja responsabilizado, porque aqui a gente precisa compreender, né, gente, qual é... Portinho, mas por que tu acha que os deputados seriam os financiadores, não? Porque os deputados são facilmente substituíveis, gente. O próprio Bolsonaro é uma figura que já está... A própria direita brasileira já jogou o Bolsonaro na lixeira da história e já está procurando um outro que faça o papel que ele fez nos últimos anos aí. Isso é fácil para eles, acharem figuras novas, deputados novos, eles abrem ali um bueiro e vêm umas figuras ali que substituirão facilmente os Nicolas da vida, os Van Reiters da vida e essas outras figuras patéticas que a gente vê perambulando pelo Congresso, né? Então, talvez um ou outro deputado até sofra as consequências ali, como é o caso da Zambelli, né, que está sendo condenada, mas não por esse motivo, por outro motivo. Eu creio que outros deputados dessa extrema-direita serão responsabilizados não por participar do golpe, porque se fosse por participar do golpe, eles já teriam sido indiciados, né? Mas talvez eles sejam responsabilizados por outras práticas que eles tenham feito aí, já estejam, inclusive, até sendo processados, né? Mas os financiadores, Lennon, eu acho que nós não assistiremos financiadores sendo responsabilizados aí nessa quadra histórica. Luiz Portinho, nosso camarada, eu acho que eu já posso chamá-lo de amigo também. Portinho, deixa eu dizer uma coisa para tu. Cara, eu tô morrendo de inveja de tu, bicho. Essa cuia aí, cara, eu tenho saudade desse negócio, bicho. Tá bom esse chimarrão. Eu não sou gaúcho, eu morei em Curitiba, né? Eu morei em Curitiba, então tomei muito chimarrão. Aprendi a tomar chimarrão em Curitiba. E algumas vezes, né, em Porto Alegre, eu fui 5 vezes a Porto Alegre de 2010 até 2018, no Fórum Internacional de Software Livre, ali na PUC. Então, cara, era chimarrão direto. Então, eu te vejo tomando chimarrão e fico com uma vontade maluca, velho. Vou comprar de novo uma cuiazinha para mim e comprar aqui uma ervazinha para eu tomar aqui em Campina Grande. Muito Mas bom. é isso. Cara, é isso. Eu não sei. Tomara que ele chegue em algum financiador, né? Mas realmente é difícil. Quando mexe no dinheiro, especialmente o dinheiro que financia a campanha, aí fica mais difícil, né? Mas, meu amigo Luiz Portinho, olha, uma galera aqui que resolveu chegar junto aqui
e ajudar a gente, viu? Então, aqui, olha, chegou aqui o Francisco Martins Lima Became, né? Aliás, Became é bem-vindo, né? Perdão. Luiz Francisco Lima aqui com a gente, obrigado, novo membro. Aqui o quinto artigo também está pagando o ingresso para a gente aqui de solidariedade, de ajuda. Todo ingresso é bem-vindo, tá, gente? Fundamental para nós. Aqui a nossa CCP Curte também aqui, pagou ingresso para a gente. A Lúcia Sena também, um super stick. Muito obrigado, Lúcia. E em euro, viu? Em euro, aí. Olha aí, olha e a nossa só. querida professora Antifa, antifascista, né? Muito bem, pagando também um ingresso bacana para a gente aqui. Galera, e muita gente aqui dialogando, cara. Cara, Portinho, tu é muito querido aqui, viu? Pela galera aqui na TVRC. Então, muita gente participando, comentando durante os comentários aqui. Então, olha, tanto do agro como outros empresários já foram julgados e condenados. Outros logo serão. Não sei, Heloíse. Foram? É Sei. difícil, Luiz. A justiça funciona muito bem contra pobres. Mas, olha, se essa galera for condenada, então a gente vai ver que há luz, pelo menos assim, da metade para o final do túnel. Né? Aqui alguém dizendo aqui, o Jorge Tadeu, né? Dizendo, olha, Malafaia desesperado. Oi, diga. Não, Só ler aqui rapidinho. Malafaia desesperado, estão chegando nos financiadores. Depois vai alegar perseguição religiosa. É um ser abjeto, mercenário, baixo, que vomita ódio, destila, sabe, boçalidade ao invés de uma palavra que dê refrigério ao cansado. Não é pastor, é mercenário. É uma figura que só merece o nosso desprezo, né? Mas o que tu falaste aí, Oleno, essa questão, né, dos financiadores, da responsabilização deles, né? Tu tocou num ponto antes que foi muito importante, né? Por que o judiciário está agindo agora, tornou réu Bolsonaro e mais 15 já, não, 15 não, mais Bolsonaro e mais 13 já se tornaram réus, né? Da cúpula ali, da organização do golpe, né? Porque eles foram atingidos diretamente, como tu falou, foi um punhal enfiado neles aquele 8 de janeiro, e os fatos que vieram depois, o fato do Alexandre de Moraes ser um dos alvos, né, da punhal verde e amarelo, os planos eram assassinar, pendurar o Alexandre de Moraes em praça pública, né? Então é por isso que eles estão agindo. Quer ver um caso, Leno, que na minha visão talvez seja até mais grave, que esse não dá para dizer que é mais grave, porque isso era uma tentativa de golpe, né? Mas a questão da Lava Jato, Leno, o que o Moro e o Dallagnol e os lavajatistas fizeram para o Brasil, em termos de ataque à nossa soberania, de destruição da nossa indústria, e nenhum deles está sequer indiciado pela Polícia Federal, Leno. Esses caras, eles não serão responsabilizados. Sabe por quê, Leno? Porque responsabilizar o Dallagnol, o Moro e outros lavajatistas é abrir as portas do Poder Judiciário para toda a podridão que tem lá dentro. E tem muito mais podridão lá dentro do Poder Judiciário. Então, o Judiciário extremamente corporativista jamais vai levar adiante um processo dessa magnitude que vai abrir para a sociedade outras portas do conhecimento do que é o Poder Judiciário pela sociedade. Então, nunca se iludam com o Poder Judiciário. Esse julgamento, a gente está defendendo o Alexandre de Moraes, a atuação dele, mas sem ilusões, pessoal, sem ilusões, sabe? Tenhamos ilusões com os nossos, com o Lula, por exemplo, tenhamos ilusões com a Dilma, com políticos do nosso campo que estão lá lutando por nós, efetivamente, com todas as dificuldades, às vezes fazendo coisas que a gente discorda, que a gente critica, mas são gente nossa que está lá lutando. O judiciário nunca será nosso da classe trabalhadora, pessoal. Na democracia burguesa, o judiciário sempre estará do outro lado do balcão, defendendo as oligarquias, defendendo os latifundiários, os grandes empresários, as grandes elites brasileiras. Então, não vamos nos iludir com essa gente, sabe? Vamos ficar felizes com o que está acontecendo agora, aí, com o judiciário atuando de forma eficaz,
Mas sem ilusões, sem ilusões. Tá sem áudio, Leno. Eu estava dizendo, ei, Portinho, concordando contigo, eu quero fazer uma digressão, mas bem digressão mesmo, aqui trazer o Paulo César aqui para o nosso papo, trazer um pouco de leveza para esse papo aqui, porque falar da corrupção no judiciário e dessa ceboseira que foi a trama golpista no Brasil é muito pesado, né, velho? Então, eu trazer uma leveza aqui, que é a proposta do meu amigo Paulo César Ribeiro. Luiz, vamos mandar uma cuia e um saco de mate pro Leno? Aqui, ó. Estou aqui, ó. Aceito plenamente aí quem se propõe aí. Beleza, gente boa. Nós temos aqui, olha, aqui agora está aparecendo bastante gente aqui, 111 pessoas nos assistindo. Que auditório lindo, velho. Auditório magnífico, ó. Um beijo no coração para vocês, viu, galera? Poxa, eu fiquei até emocionado agora. Muito, muito bom mesmo. Gente, nenhum número no nosso auditório é desprezado, tá? Isso aqui não é like apenas, porque isso aqui não é uma vitrine para a gente aqui apresentar as nossas vaidades. Isso aqui é uma bancada de aprendizado. Quem está do lado de cada bancada aprende com vocês, e quem está nesse auditório magnífico aprende também com a gente. E interage aqui no meio-campo com essa galera que está no chat ao vivo. Então, o que tem aqui é fluxo de vida, de cognição ativa, de sinergia, é isso que me move aqui nesses programas da TVRC. Beleza? Leno, então, só rapidinho. Um comentário legal aqui, ô Leno, que eu quero ler. Diga, o André Monteiro colocou aqui, ó. Cacai disse que o ponto final é a papuda. Eu vi o Cacai falando isso aqui é interessante, Leno. O que o Cacai falou? Se a condenação desses militares for condenação com trânsito em julgado, não cabendo mais recurso, se ela for superior a 2 anos a pena, eles perdem a patente e, portanto, eles perdem os privilégios, as perdem a remuneração, isso. E, inclusive, a prerrogativa, o privilégio de cumprir a pena no na quartel, prisão. Né? Isso, então, a gente pode ver aí, tomara que o Cacai esteja certo, que a gente veja realmente o Bolsonaro, o Braga Neto, entrando ali na papuda. Agora, ó,